Nesse vídeo tutorial, propomos um procedimento para elaborar um relatório especificamente com o formato proposto por nós para as disciplinas de Laboratório de Física da Universidade Federal de Sergipe. No entanto, o conteúdo pode ser facilmente adaptado para qualquer outro formato, sendo válido também para a elaboração de artigos, trabalho de conclusão de curso, etc. Apesar de haver inúmeras formas como podemos fazer uma pessoa atingir um objetivo, como por exemplo ao de preparar uma receita, podemos retardar e até mesmo comprometer o resultado final da receita se não compreendemos o significado do que nos é apresentado. Assim, a linguagem e o modo de apresentação são essenciais tanto numa receita como num relatório. O uso de uma linguagem padrão é o primeiro passo para a elaboração de um relatório. Portanto, não se deve usar gírias, expressões regionais e abreviações que não sejam reconhecidas por todos os interlocutores. Em um relatório, deve-se utilizar a linguagem científica aliada ao idioma, de modo que qualquer um deva ser capaz de entender e reproduzir os procedimentos e resultados obtidos. Uma convenção é separar nosso texto em seções de itens correlacionados, como por exemplo, ingredientes, modo de preparo, rendimento e assim por diante. No relatório, pode-se dividir o texto em diversas seções, sendo que aqui exploraremos as mais comuns. A capa terá o papel tanto de proteger o conteúdo quanto de apresentar informações imediatas sobre o trabalho. Nela deve conter as informações sobre a universidade e o departamento em que o trabalho está sendo realizado. O nome da disciplina, do experimento ou atividade também devem ser apresentados. Segue-se então o nome do professor, orientador ou instrutor e depois o nome dos membros de cada grupo, preferencialmente em ordem alfabética, seguido dos respectivos números de matrícula. Por fim, deve-se apresentar a data de entrega do trabalho. Na primeira página deve constar um título mais detalhado do experimento. Algo que desperte interesse na leitura do trabalho é incluir o diferencial que ele tem em relação aos demais trabalhos, especialmente quando se trata de algo original. Os nomes dos autores do trabalho vêm logo embaixo do título e são ordenados não alfabeticamente, mas em ordem da maior para a menor contribuição ao trabalho, de acordo com a pontuação associada à seção. Deve-se então apresentar em quais sessões cada um colaborou. O grupo deve ter um membro que receberá o título de relator e deverá ser identificado com um asterisco. O relator terá a responsabilidade de unir as diferentes contribuições do grupo no mesmo padrão do relatório e verificando se a transição de uma sessão para outra mantém uma leitura suave e coerente. Ele também será responsável pela entrega do relatório tanto no formato impresso como digital. Note que, seguido aos nomes, existem números sobrescritos. Esses números identificam logo abaixo as instituições a que pertence cada membro do grupo. No caso de haver membros de uma mesma instituição, basta repetir a numeração sem repetir o número da instituição. O resumo é geralmente a última coisa a se fazer, pois ele sintetiza em poucas linhas o que de mais importante é falado em cada uma das demais seções do trabalho. Nele se mostra a inspiração e as perguntas a que se chegou na introdução e objetivos. Indica-se os materiais e métodos aplicados para responder às questões. Apresenta-se os resultados numéricos mais importantes dentro da discussão do experimento proposto e condensa-se as conclusões da extensão e limites do trabalho. A introdução apresenta o contexto em que as questões centrais que inspiraram o trabalho surgem. Nela é feita uma revisão histórica e um levantamento das referências bibliográficas sobre teorias, experimentos e observações que devem ser concatenados em um texto que culmina nas questões mencionadas e que serão explicitadas na forma de objetivos. Os conceitos e expressões que serão utilizados para derivar e comparar grandezas relacionadas aos objetivos também são apresentados nessa seção. As equações devem ser numeradas de modo a indicar o número da seção a que pertencem e um número sequencial que cresce até o fim da seção, recomeçando na próxima seção. Deve-se aproveitar na introdução para definir símbolos e abreviações que serão utilizadas ao longo do texto. A introdução deve ser encerrada com uma frase que faça um gancho com um conjunto de objetivos que permitirão responder às questões centrais do trabalho. Os objetivos podem ser apresentados em uma frase contínua que faz menção às perguntas que deverão ser respondidas por meio da análise e discussão dos dados obtidos, seja por experimentos ou observações. Os objetivos podem ser convenientemente dispostos em forma de tópicos, que devem ser elaborados como passos para responder às perguntas do trabalho quando isso couber, ou identificadas e extraídas do que é essencial no roteiro experimental. Tomando isso como exemplo, para o caso do experimento da lei de Hooke no roteiro experimental que adotamos, resumimos da seguinte maneira. Como primeiro objetivo, deve-se verificar graficamente se os dados experimentais obedecem à lei de Hooke. O segundo objetivo consiste em, partindo dos gráficos gerados para diferentes molas, determinar as constantes elásticas das mesmas.
No terceiro objetivo, discute-se a razão das diferenças nos experimentos apresentados e o significado da constante elástica. No quarto objetivo, sumarizamos as dificuldades experimentais e como elas afetariam os resultados. Como objetivo final, deve-se indicar os limites de validade do modelo e argumentar sobre a ocorrência de deformações permanentes na mola. Em materiais e métodos, apresentamos os aparatos utilizados para a obtenção de dados e os procedimentos necessários para a realização do experimento, com o intuito de delimitar variáveis e obter respostas para cada um dos objetivos assumidos. Termos técnicos devem ser utilizados para descrever objetivamente equipamentos e instrumentos, concomitantemente com a descrição pormenorizada de como conduzir o experimento passo a passo. Figuras não só podem, como devem ser empregadas com o propósito de ilustrar os materiais utilizados para a extração de dados. Abuso de fotos para registrar cada parte do procedimento experimental e registrar os equipamentos. A despeito das imagens, deve-se planejar a redação do texto de modo que, com apenas uma descrição redigida, o leitor seja capaz de imaginar instrumentos, técnicas e procedimentos. As figuras devem ser explicitamente mencionadas ao longo do texto utilizando sua numeração. Por isso, as legendas devem conter a explicação dos elementos representados e uma numeração como a mencionada para equações, em que o primeiro número indica o capítulo onde ela se encontra e o segundo número a distingue numa sequência de imagens incluídas no trabalho. Os procedimentos experimentais podem ser estrategicamente sumarizados em tópicos numa sequência numérica. O conjunto de tópicos deve garantir a reprodutibilidade do experimento por qualquer um que possua os materiais mencionados. Também nessa seção pode-se definir nomes genéricos e abreviaturas. Estes serão assumidos para sintetizar a redação de variáveis medidas nos procedimentos experimentais ou observacionais. Note que os tópicos estruturados permitem resumir a redação de todos os procedimentos utilizados por possibilitar remeter recursivamente a etapas repetitivas. Tais tópicos também podem ser elegantemente condensados em infográficos, que são recursos visuais elaborados como uma sequência de imagens em que se distingue cada procedimento e variável a serem medidas. Isso permite ao leitor uma identificação rápida na figura da definição de elementos a serem medidos e etapas de medida. Na seção Resultados e Discussão está concentrada a essência do trabalho. Nela são apresentados os dados experimentais depois do processamento necessário, os cálculos para derivar as grandezas de interesse com as devidas propagações de certezas e as interpretações do resultado quando comparados com as expectativas teóricas ou outras referências. Nessa seção, os dados são apresentados em tabelas, que devem ser numeradas da mesma forma como as equações e figuras, em que o primeiro número indica a seção a que pertence a tabela e o segundo número sequencial que a distingue das demais tabelas na mesma seção. Deve-se cuidar que a tabela tenha um cabeçalho indicando um símbolo para a grandeza contida em cada coluna e as unidades de medida. Escolha as colunas de modo a maximizar as informações passadas de modo direto e minimizando repetições. Na legenda da tabela, propriamente numerada para referências cruzadas, deve-se introduzir o significado de símbolos que não tenham sido previamente definidos. É nessa seção em que se faz uma abordagem estatística pormenorizada dos dados, incluindo a discussão sobre as hipóteses feitas para as medidas das incertezas de ordem estatística e instrumental e a propagação das incertezas nas grandezas que se deseja explorar. As equações finais derivadas devem ser numeradas, enquanto que passagens intermediárias de um procedimento de cálculo devem ser apresentados, mas não precisam ser necessariamente numeradas, caso não sejam mencionadas posteriormente. Deve-se explicitar o comportamento das incertezas estatísticas e instrumentais, comentando sua determinação e limites. Apresente as equações que permitirão fornecer as respostas das perguntas centrais do trabalho, considerando os dados obtidos. Derive por meio da propagação de incertezas dessas expressões o efeito que se espera para cada grandeza cujas incertezas tenham sido aferidas. Nesse sentido, fique atento às ordens de grandeza das incertezas medidas, comparando-as, pois é possível economizar muitas contas ao se justificar nessa seção que a incerteza de uma grandeza domina sobre a outra. Verifique e argumente se isso é sempre verdade no próprio relatório. Entende-se que os dados são processados a partir do momento que você os aplica para derivar valores de acordo com o modelo que se deseja verificar. Abuse do uso de referências cruzadas mencionando o número das expressões e tabelas anteriores para calcular os valores de incerteza das grandezas derivadas. Siga respeitando o mesmo padrão para o registro de dados em tabelas e, sempre que possível, e que não for a convenção, opte por apresentar os resultados em grandezas medidas no sistema internacional. Explicite o modo como os gráficos serão construídos utilizando as tabelas derivadas.
Faça referências ao longo do texto sobre essa tabela e o gráfico gerado. Cuide para que os gráficos apresentem todos os elementos essenciais para serem interpretados. Lembre-se de inserir o título de cada eixo, mesmo que em forma de símbolos que podem ser explicados na legenda. Não se esqueça de exibir nos eixos as unidades que estão sendo utilizadas no gráfico. Às vezes, para reduzir os números exibidos nos eixos, pode também ser conveniente apresentar no título do eixo a potência de 10 envolvida ou o logaritmo dos valores. Note que no nosso exemplo, apresentamos a expressão da lei de Hooke no modo em que a força é variável dependente e o deslocamento da mola é variável independente. Como a força aplicada é a força-peso e tem direção oposta à força elástica, a expressão que será verificada graficamente será diretamente proporcional ao deslocamento da mola com coeficiente angular positivo. Dessa forma, com o gráfico propriamente representado, a inclinação da reta ajustada aos dados fornece diretamente a constante elástica da mola. Note que se os eixos fossem invertidos, também seria possível fazer um ajuste linear. No entanto, o coeficiente angular seria o inverso da constante elástica. Não esqueça nunca de construir os gráficos apresentando as incertezas tanto em um eixo quanto no outro. Caso as incertezas sejam tão pequenas ou menores que os pontos utilizados para representar os dados experimentais, deixe isso explícito na legenda do gráfico. Outros elementos que sejam adicionados nos gráficos ou que visem destacar informações nos mesmos devem ser explicados na legenda, como por exemplo a linha vertical que representa o deslocamento máximo da mola a partir do qual a força registrada sobre a mola supera o esperado dentro das expressões experimentais. Ainda trabalhando com a estatística dos dados, ajustes permitem verificar a qualidade de uma correlação com um modelo pré-determinado. Considerando o nosso exemplo, em que se espera uma relação linear entre as grandezas trabalhadas, esse tipo de ajuste é realizado sobre os dados. Essa argumentação deve estar presente na discussão. O resultado é apresentado incluindo a propagação das incertezas nos parâmetros ajustados. Essas incertezas fornecerão os limites de validade do modelo verificado. Não esqueça de discutir cada um dos parâmetros ajustados, especialmente caso eles não estiverem previstos na teoria. No nosso exemplo, o coeficiente linear ajustado não existe na lei de Hooke. Note que a incerteza nele é muito próxima ao próprio valor do coeficiente linear. Desse modo, na discussão pode-se argumentar que o experimento não descarta, dentro das incertezas, que o valor seja zero e também que haja um pequeno erro sistemático, que poderia ser atribuído à incerteza na determinação da posição de repouso da mola. Outro procedimento para comparar os dados e verificar efeitos sistemáticos nas grandezas dadas consiste em calcular resíduos, erros relativos e construir gráficos de dispersão. Cada gráfico, ajuste feito e comparações devem culminar na construção de um parágrafo que forneça a resposta para cada uma das questões apontadas como os objetivos do trabalho. Dentro desses objetivos, a construção do gráfico de dispersão relativa pode ajudar a encontrar os limites de validade dos modelos estudados. Deixe explícito a determinação de valores essenciais apontados nos objetivos do trabalho. Trate o resultado como se fosse uma equação, respeitando as regras de referência para ela. Se o procedimento for recursivo, apresente a repetição do procedimento todo ou inclua ao longo da discussão uma argumentação que permita a apresentação de múltiplos resultados ao mesmo tempo. Isso é particularmente elegante se você manusear a apresentação dos resultados em uma mesma tabela e gráfico. Dentro dos objetivos do relatório, o registro metódico dos valores obtidos facilita a comparação dos resultados para discutir as diferenças encontradas e interpretar o significado físico das grandezas trabalhadas. A visualização global das medidas apresentadas em tabelas ou representadas graficamente facilita a visualização das dificuldades encontradas ao se fazer experimentos, observações ou simulações. Evidentemente, essas dificuldades também devem ser registradas ao longo do procedimento de aquisição dos dados. Não esqueça de acrescentar nem que seja um parágrafo ou frase tentando responder cada questão levantada nos objetivos. Nas conclusões são compiladas e ligeiramente editadas cada uma das frases que transmitem as ideias essenciais em cada uma das sessões anteriores. Não é simples cópia de frases, mas a concatenação de ideias que leva de uma para outra frase que deve ser trabalhada na conclusão. Assim, deve-se exibir a ideia central discutida na introdução e nos objetivos, descrever rapidamente os experimentos, inovações e dificuldades encontradas, para apresentar um panorama sobre os materiais e métodos. Por fim, mas não necessariamente em sequência, as frases construídas na seção Resultados e Discussão, que respondem cada um dos objetivos apontados, devem ser reelaboradas para serem apresentadas nas conclusões. Desse modo,
Quem lê a seção Objetivos pode vir diretamente à seção Conclusões para ver as respostas às perguntas levantadas, sem lidar com os detalhes de como essas respostas foram obtidas. A conclusão difere fundamentalmente do resumo do trabalho. Nela existe espaço para apresentar os resultados de cada um dos objetivos levantados, para compilar cada uma das inovações e dificuldades encontradas e por permitir a apresentação de novas perspectivas que os resultados conduzem, especialmente quando comparados com outras referências que também podem ser mencionadas na seção, inspirando o desenvolvimento de novos trabalhos. Um resumo não deve apresentar referências, equações, figuras, etc. Deve apresentar os resultados que são representativos e sumariza todos os demais resultados obtidos de acordo com os objetivos, de modo a condensar, em poucos valores apresentados, a essência a que eles se referem e a significância das comparações feitas com eles. O trabalho é concluído com a seção de referências bibliográficas, onde são apresentadas cada uma das fontes consultadas e citadas ao longo do texto. Indicamos no contexto desse trabalho uma simplificação dos procedimentos de citação da ABNT, cujos detalhes podem ser encontrados na internet. A citação de livros é muito semelhante à de um artigo, sendo que deve-se apresentar o sobrenome do autor ou dos autores, seguidos da abreviação dos nomes. O título é apresentado entre aspas e seguido do número da edição, editora, local da edição e ano da publicação. A citação de sites ou referências na internet é feita apresentando o sobrenome dos organizadores, seguido dos nomes abreviados. Então, apresenta-se o título da página ou do documento disponível na internet. Segue-se então o link da referência e a data de acesso. Na combinação de todas essas seções, tome cuidado de verificar a correspondência no texto das referências de figuras, equações, tabelas e referências bibliográficas. Invista em aprender como inserir referências cruzadas no editor de texto e algum recurso para lidar com referências bibliográficas, como o JabRef. Assim concluímos nosso vídeo tutorial.